Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Senhor, Ele vai falar conosco. Pedi aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Lucas. Capítulo 13. A partir do 6. Eles encontraram? Amém? Então Jesus preferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa usar a minha boca, Pai, para falar com a Tua igreja. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então esta parábola, ela fala aqui de uma figueira estéril. Estava nem mais nem menos plantada numa vinha. E nós, quando lemos esta palavra, nós interrogamos-nos: como é que está uma figueira plantada numa vinha? A vinha é para cultivar uvas, vinho. Mas o Senhor fala aqui, através desta parábola, que esta figueira estava nem mais nem menos do que numa vinha. Ela vai falar aqui de um cuidador dessa vinha, vai falar da figueira. E o Senhor aqui, nesta palavra, ela insere-se aqui num contexto em que Jesus clamava e pedia ao povo de Israel e mostrava-lhes que havia uma necessidade urgente de uma verdadeira conversão. Este povo de Israel havia sido chamado para fazer a diferença entre os povos. Só que este povo, ele não estava a produzir o fruto desejado que o Senhor queria. Nós vamos acompanhar a partir do 13, vamos ver em que contexto é que este texto está. Naquele mesmo tempo, a partir do 13, do versículo 1, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns dos que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que aqueles realizavam. E respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Então existiam aqui um grupo de galileus que tinham ido fazer sacrifício ao templo. E eles intentavam, de algum modo, contra o Império Romano. E aqui Pilatos vai mandar executar estes galileus. E aqui este povo, ele vai vai julgar estes galileus segundo o pensamento deles. Eles estavam a olhar para este povo e ali Pilatos vai mandar misturar o sangue que eles derramaram pela sua morte com o sangue do sacrifício que eles tinham levado ao templo. Porque eles, de certa forma, Pilatos mandou-os matar. Só que aqui este povo, ele julgava que eles estavam a ser mortos pelo pecado. E neste tempo, as pessoas tinham muito esse costume. Quando viam que existia um acidente ou um acontecimento em que as pessoas eram mortas, ou que acontecia ou padeciam de uma coisa muito grave, eles associavam sempre que aquela pessoa, ela estava a passar por aquilo porque ela estava em pecado. E a mão de Deus estava sobre ela. E aqui Jesus, quando vem falar aqui desta parábola da figueira estéril, ele vem introduzi-la exatamente aqui neste contexto. Porquê? Porque este povo, ele estava a fazer um mau julgamento daqueles galileus. E o Senhor está-lhes a pedir e a mostrar, a dizer-lhes, que eles tinham sido mortos, mas que eles não tinham pecado maior do que os outros galileus. E hoje, no dia de hoje, nós muitas das vezes fazemos isso. Nós vamos ver e pegar no exemplo de Jó, quando Jó padecia de grande enfermidade, quando Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, quando Jó perdeu todos os seus filhos, quando Jó foi abandonado pela sua própria mulher, e os seus próprios amigos apontaram o dedo a Jó e pensavam que Jó estava em pecado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor disse que Jó era um homem íntegro e reto. Parece até uma controvérsia. Como é que aquele homem está a passar tal prova e o Senhor vai dizer que ele é íntegro e reto? Como é que Jesus está aqui a olhar para estes galileus, está a ver o julgamento que aquele povo está a fazer daqueles homens, e Jesus vai chegar perto deles e vai dizer, não, Jesus, ele sabe o nosso pensamento, ele conhece a intenção do nosso coração, e ele está a dizer para eles, não julgueis erradamente, eles não têm pecado maior do que os outros. A seguir ele vai trazer o segundo exemplo e vai dizer, 18 homens que estavam perto do tanque de Siloé foram mortos, caíram algo sobre eles e eles morreram. Teriam eles tal pecado maior? E o Senhor vai dizer que não. O julgamento que este povo fazia era um julgamento hipócrita. Era um julgamento que eles olhavam para aquilo que eles viam, mas não estavam a ter discernimento daquilo que eles estavam a ver. Aí é que o Senhor vai introduzir aqui a parábola da figueira. Porque aquele povo estava a julgar aqueles homens, mas eles não estavam com o coração rendido a Deus. Eles não estavam verdadeiramente convertidos. E o Senhor, ele aqui nesta parábola, ele vai nos mostrar o quão importante é o lugar onde ele te vai plantar a ti e a mim, para que eu e tu faças essa diferença, para que tu geres fruto e leves esse fruto a outra pessoa. Pode até ser um sítio que não tenha nada a ver contigo. Pode até ser um lugar em que tu vais estar rodeado de ímpios. Pode até ser um sítio em que os outros vão olhar e dizer, mas por que é que aquele homem de Deus foi plantado ali naquele lugar? Mas isso cabe a mim ou a ti decidir isso? Não.
Isso cabe àquele que planta. A figueira, ela aqui fala a palavra que ela foi plantada. Então, se ela foi plantada, alguém pegou nela e colocou-a no lugar da vinha. Ela vai ser plantada com objetivo. Ela vai ser plantada com uma missão. Então aqui há uma necessidade de uma verdadeira conversão. E Jesus, ele vem pedir aqui o verdadeiro arrependimento deste povo de Israel. Porque este povo de Israel não estava a produzir os frutos necessários. Ele não estava a gerar frutos que agradavam a Deus. Vamos pegar e vamos acompanhar a partir do 49. Vamos andar um bocadinho para trás, 12:49. Jesus vai dizer antes desta parábola, para aquilo que ele vai vir. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero que se está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo antes divisão. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra o filho, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Disse, pois, a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva. E assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calma. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, compreender este tempo? Porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao tribunal, procura livrar-te dele no caminho, para que não te conduza ao juiz, e juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te traque na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então o Senhor, ele está aqui a dizer ao povo de Israel para aquilo que ele vem. Ele vem, o Senhor Jesus, fazer a divisão das águas. Ele vem trazer a luz ao meio das trevas. Ele vem trazer e gerar o arrependimento na minha e na tua vida. E para que eu e tu te arrependas, ele fala aqui como é que este povo chamava este povo de hipócritas. Eles não conseguiam discernir o tempo. Para que é que Jesus estava naquele momento ali diante deles? Eles não conseguiam discernir as coisas espirituais. Eles apenas estavam a olhar para aquilo que estava na frente dos olhos dele, mas não estavam com fruto, não estavam espirituais, não estavam da maneira que o Senhor exigia deste povo. Este povo foi chamado para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós temos que produzir frutos de arrependimento. Eu tenho que me arrepender do meu pecado. Tu tens que te arrepender verdadeiramente do teu pecado. Tens que discernir o tempo em que o Senhor te chama ao arrependimento. Não podes, nem eu nem tu, continuar a achar que ainda é aquele tempo que estavas no começo, que estavas a nascer. Existe um tempo que o Senhor vai exigir fruto. O Senhor vai pedir mais de ti e de mim. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te plantou. Ele vai te colocar. Nós somos justificados pela graça, porque cremos que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, conforme está nas Escrituras. Mas nós também temos uma responsabilidade humana.
O Senhor conta comigo e conta contigo. Nós temos a nossa corresponsabilidade. Quem é que vai ter que se arrepender do seu fruto, do seu pecado? É Deus? Somos nós. Então, quando o Senhor, Ele coloca esta figueira no meio de uma vinha, Ele já aponta para que nós possamos olhar para a nossa salvação individual. Eu não vou padecer pelo pecado da minha esposa, nem ela pelo meu. Ela vai ter que se arrepender do dela e eu vou ter que me arrepender do meu. Isso é individual. Ela tem que gerar os frutos do Espírito e eu tenho que gerar os frutos do Espírito. Isso é individual. A palavra do Senhor, ela vai dizer que o Senhor vai por 3 vezes a esta figueira e ela não tem fruto. E aqui neste tempo, a lei de Moisés, ela exigia que toda a árvore, ao 3º ano, não se poderia colher o fruto. E no 4º ano, o fruto que ela desse, ele tinha que ser levado à casa do Senhor. Então aqui, ele vai no 5º, no 6º e no 7º ano, ter com esta figueira. Então esta figueira não estava a começar, esta figueira já tinha um tempo de crescimento. E assim sou eu e és tu. O Senhor, Ele chama-te à presença dEle. Ele planta-te num lugar e vai-te dar um tempo de eu e tu cresceres. Ele não vai pegar em ti quando tu estás tenrinho, estás a começar a crescer e vai exigir de ti, não. Mas Ele pede-te arrependimento. Porque à medida que eu e tu te arrependes, tu começas a crescer na presença dEle. Quando eu e tu te anulas, quando tu renuncias ao pecado, tu começas a crescer na presença dEle. Eu começo a crescer na presença do Senhor. E a figueira, ela gera o fruto. Então eu e tu és colocado numa vinha. Onde é essa vinha? Onde é que tu vais crescer? Quem é o teu cuidador? Será que eu e tu estás a deixar o cuidador da vinha tratar de ti? Será que tu estás-te a dispor a ser cuidado? A palavra do Senhor vai dizer que existe um tempo de juízo. O Senhor, quando chama este povo ao arrependimento, está-lhes a dizer que existe um tempo futuro de juízo. Mas Ele estava nesse tempo. Ele tinha vindo à presença deles. Ele ia interromper aquele juízo. Ele chegou à tua vida e à minha e interrompeu o juízo que eu e tu estavas destinado. Ele veio-te chamar ao arrependimento para que tu, no dia do juízo, não sejas cortado. Isto é a salvação que o Senhor tem para mim e tem para ti. Então o Senhor, Ele vai dar-te o crescimento. Só que muitas das vezes acontece que nós fomos plantados, mas por algum motivo ou por outro nós não crescemos. E quando nós não crescemos, existem 2 motivos. Ou nós não estamos a deixar ser tratados, ou alguém está-nos a tratar mal, a cuidar mal. Só que a palavra de Deus vai dizer que o cuidador da vinha é o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que aquele que dá o crescimento é o Senhor. Então Ele não erra, Ele não se engana. O problema não está nele, o problema está em nós. Se queremos ou não ser cuidados. A palavra do Senhor vai dizer que chegou aqui o cuidador da vinha, que é aquele que me chamou a mim e a ti e vai pedir ao Pai, ó Senhor, ó,
deixa que eu aduve e tire as ervas. Aí o Senhor exerce a sua misericórdia. O Senhor, Ele quer cuidar de mim e quer cuidar de ti. O Senhor quer tirar do teu caminho aquilo que te está a ofuscar, aquilo que te está a impedir de caminhar, aquilo que está a impedir de tu discernires. Ele está a dizer que Ele quer tirar aquilo que está a farar. Ó. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa que este ano, até que eu escave e aduve. Então, às vezes, vai preciso ser, vamos ter que cavar. Aqui está a gente que percebe da agricultura. Os nossos irmãos, eles sabem que para a gente tratar bem uma planta, uma vid, seja figueira, seja uma amendoeira, ela tem que ser adubada, ela tem que lhe tirar as ervas à volta, ela tem que estar num terreno apropriado. E o Senhor, Ele não se engana, Ele coloca no terreno apropriado. A vinha é dele, Ele não se engana onde nos coloca. Ele não se engana. E o Senhor é aquele que intercede por nós ao Pai. É Ele que pede ao Pai: deixa que eu cuide. Deixa que eu cuide do Nuno. Deixa que eu cuide do Cristiano. Deixa que eu cuide da Sara. Deixa que eu trate dela. Deixa que eu tire tudo aquilo que está à volta dela, que está a impedir ela de discernir. Só que nós vamos ver que uma figueira, quando ela é plantada, ela tem raiz. E onde é que tem que estar a nossa raiz? Em Cristo Jesus. Ela tem que estar alicerçada na palavra. Então não adianta eu e tu discernires aparentemente, como este povo estava a fazer. O Senhor está a dizer: produz frutos de arrependimento, produz frutos de discernimento, produz frutos de amor. Leva o meu nome onde eu te coloquei. Fala e presta e faz a missão que eu te concebi. Ele chamou-me a mim e chamou-te a ti, para tu exerceres a missão que Ele te chamou. Ó Cristiano, mas o sítio onde o Senhor me plantou é muito difícil. É um terreno árido. Não. Quem vai te alimentar é o Senhor. O alimento que Ele te vai dar, a ti e a mim, tu vais conseguir fazer a missão. Só que o alimento tu tens que buscá-lo todos os dias. A figueira, ela gera uma fotossíntese. Ela absorve. E ela cresce, ela dá frutos se for alimentada na fonte. A fonte é Cristo, a fonte é a palavra. Ele é a palavra. Se eu e tu te encheres da palavra, tu vais produzir frutos onde Ele te colocar e te plantar. Então nós temos que viver e exercer a missão ao qual Ele nos coloca. Às vezes essa missão ela pode parecer impossível ou difícil aos teus olhos. Assim como esta figueira, se ela tivesse vida humana, ela olhava à sua volta e ia só ver vinha, ela ia perguntar: o que é que eu estou aqui a fazer no meio de uma vinha? Só que uma figueira ela não nasce por acidente. A figueira ela só nasce naquele sítio se ela for colocada lá. Então se o Senhor te colocou num sítio, se te colocou num trabalho, se te colocou num espaço, se te colocou num grupo de pessoas, Ele sabe onde te coloca para que tu geres fruto. Só que vamos agora pegar no fruto. Esse fruto ele pode ser gerado um fruto bom e um fruto mau. Não acontece que há árvores que dão fruto e apodrecem? Esses frutos, se tu deres frutos e eu der frutos bons, tu vais alimentar quem está ao teu lado. Tu vais trazer quem está ao teu lado
para a presença do Senhor. Agora, se frutos forem podres, se frutos não forem bons, o Senhor, tu vais contaminar também quem está ao teu lado. Esse fruto vai matar quem está ao teu lado e ao meu lado. Esse fruto pode matar almas, que é isso que o Senhor quer que nós tragamos para aqui. Ele pode matar, se o fruto não for bom. Agora, se eu e tu te deixares cuidar, o Senhor, Ele vai cuidar de mim e de ti. Ele vai interceder por mim e por ti, ó Pai. E Ele vai te fazer produzir frutos da excelência. Aqui o Senhor, Ele fala numa reprovação no dia do juízo iminente. Então eu e tu pode estar sujeito a uma reprovação. Vamos ver que Ele insere aqui esta parábola num mau juízo que aquele povo estava a fazer. É nesse contexto que Ele insere aqui esta parábola. Por quê? Porque o fruto que provém do Espírito Santo, Ele não te deixa olhar para as coisas espirituais erradamente. Ele não te deixa fazer julgamentos erradamente. Ele não te deixa tu falares de Cristo erradamente. Ele vai produzir frutos de sabedoria. Eu e tu vais estar onde o Senhor te plantar e tu vais falar a palavra do Senhor e ela vai produzir frutos. É impossível não produzir fruto. Se não está a produzir fruto, existe alguma coisa errada. E eu e tu tens que estar dispostos a fazeres aquilo que o Senhor está aqui a pedir. Se tu sabes que alguma coisa no teu crescimento não está a fluir, se eu e tu sabes que alguma coisa não está de acordo com o Senhor quer, eu e tu tens de saber reconhecer isso e pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. Temos que reconhecer, eu estou errado. Não é pecado nenhum, nem é vergonha nenhuma. Eu e tu dizeres, eu estou errado. Eu preciso de ajuda. Preciso que os irmãos me ajudem. Preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que a minha figueira, ela seja limpa a toda a volta. Eu preciso que seja cuidada. E o Senhor, Ele vai te dar uma nova oportunidade. Então esta figueira, ela é o exemplo que nós somos hoje. Nós somos essa figueira. E o Senhor, Ele quando planta algo, quando Ele pega, Ele não se engana. E a pergunta que eu deixo hoje para a igreja é: será que nós estamos a produzir frutos bons ou frutos maus? A palavra de Deus vai nos dizer que nós primeiro temos que buscar o reino dos céus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é a base para que eu e tu possas crescer. Porque se eu e tu buscas o que é espiritual, é impossível que não se manifeste o espiritual. Pergunta que eu te faço: como é que te tens alimentado? Tens-te alimentado de coisas espirituais ou de coisas carnais? Qual é o resultado da tua figueira? Hoje é dia da ceia do Senhor. É um memorial que nós fazemos daquilo que Ele fez pela minha e pela tua vida. Quando eu e tu pegas no cálice e no pão, lembra-te do arrependimento. Tu que estás em casa a nos assistir, o Senhor, Ele quer cuidar de ti. O Senhor, Ele quer te tratar. Mas é preciso que tu te arrependas e venhas para os pés do Senhor. É preciso que tu deixes tudo aquilo que te tem contaminado, não tem te deixado crescer.
que tem-te abafado, que te fez escravo. Porque o Senhor, Ele veio para te salvar também a ti. Ele quer cuidar, Ele quer interceder por ti ao Pai. Ele quer pedir misericórdia pela tua alma. Porque quando tu começas a gerar os frutos que Ele vai fazer tu gerares, tu vais produzir frutos no reino de Deus. Tu vais salvar a tua alma e a tua casa. O Senhor Jesus, Ele veio para ti. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor veio a este povo, Ele veio para os trazer ao arrependimento. Ele fez mais ainda. Ele levantou João Batista. O ministério de João Batista durou 6 meses. 6 meses durou o ministério de João Batista. Foi dos ministérios mais curtos que a Bíblia nos fala. Foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Porque ele pregou o arrependimento. Ele usava as mesmas palavras de Jesus. Hipócritas, arrependei-vos dos vossos pecados. Não sejais religiosos. Arrependei-vos do vosso pecado. Eram as mesmas palavras que Jesus falava. Porque ele viria. E por ele fazer isso, João Batista não era adorado. João Batista era odiado. Tanto que pediram a cabeça de João Batista numa bandeja. Porque João Batista não veio para agradar ao povo. João Batista veio para falar, para pregar o arrependimento ao povo de Deus. Para o povo de Deus se arrepender. E hoje Deus continua a fazer o mesmo. Ele chama a igreja ao arrependimento. Ele chama a igreja a produzir fruto. A parábola vai dizer, não vai dizer, aliás, se aquela figueira produziu fruto bom ou produziu fruto mau. Ela não diz. Ela não diz porque o Senhor quer que eu e tu analises como está a tua vida. Hoje é ceia do Senhor. Vamos analisar como está a nossa vida diante da presença dEle. Será que nós estamos como aquele povo que julgou os galileus? Ou estamos a ser aquela figueira que o Senhor quer que produza fruto? Eu quero que cada um, antes de cear, inclusive eu, que eu sou o primeiro, esta palavra ela falou muito comigo. O Senhor, quando eu me deu a palavra, o Senhor falava comigo, falava ao meu coração: eu quero que tu geres mais fruto, Cristiano. Eu quero que tu busques mais a minha presença. Eu quero que tu ores mais. Eu quero que tu aprendas mais, para que geres fruto. Esta palavra primeiro falou para mim. E a seguir o Senhor disse-me: para que tu produzas o fruto que eu quero, tens que te arrepender daquilo que ainda fazes de errado. Eu sou o primeiro ao Senhor falar, e a seguir é a igreja. Então o Senhor quer de mim e quer de ti arrependimento. Ele quer que eu e tu deixes o Senhor cuidar de ti. Deixa que o Senhor use aqueles que Ele levantou para cuidar de ti, para te tirar as ervas, para te limpar tudo que está à tua volta, que está a impedir que tu cresças. Pois já viste aquelas árvores que estão cheias de silvada à volta? Elas não crescem porque estão abafadas. É assim que muitas das vezes nós estamos. Nós estamos abafados com os nossos problemas. Nós estamos abafados com a nossa religiosidade. Nós estamos abafados
com o nosso falta de discernimento. Mas o Senhor, Ele chega hoje à minha e à tua vida para limpar, para tirar do lado, para te adubar, para que tu cresças, para que tu produzas fruto. Amém? Esta era a palavra que o Senhor colocou hoje para a igreja. Glória a Deus. Nós fomos plantados. Fomos plantados aqui para dar frutos. E quais são os frutos? Os irmãos sabem? Nossa, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Coloca para nós aí, irmã, faz favor. Quais frutos que nós devemos dar? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá então? Mas os frutos do Espírito primeiro deles, amor. Depois gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fé, mansidão, temperança. Nós temos que ter mansidão. A mansidão é difícil, não é fácil não. Mas temos que ter. A ponto de alguém te dar um tapa, Jesus falou, vire o outro. Será que nós somos capazes? Não é brincadeira, né? Não é fácil. Mas nós devemos ser manso, ser humilde, como Jesus foi. Jesus levou muito mais do que um safanão, não é? Muito mais, foi chicotadas mesmo. Às vezes nós não conseguimos. E devemos manter isso na nossa vida diária. Até dentro da nossa casa mesmo. No nosso trabalho, na rua, no trânsito. Não é? Às vezes até dentro do supermercado. Eu lembro uma vez uma irmã conta para nós que uma pessoa do nada quase bateu nela no caixa do supermercado. Por nada, não fez nada. De repente o cara ficou bravo com ela. Às vezes nós precisamos manter essa mansidão, essa temperança e deixar que o Espírito de Deus nos reveste com essa armadura. Não é? E essa armadura está aí no versículo 22. Nós devemos buscar sempre. Como o irmão já pregou, já disse, né, aquilo que nós deveríamos ouvir. Eu creio que Deus falou com os irmãos, sem delonga, né, sem demora. Eu quero que os irmãos curvem a sua cabeça por um instante. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, 1 Coríntios 11, versículo de número 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então está colocado na nossa frente o pão e o vinho. Então ele pede para nós examinar a nós mesmos. Então eu quero que você curva a sua cabeça, examine a sua vida, né, tudo que você passou nessa semana. Se você lembrar de alguém que precisa de pedir perdão,
você peça perdão. Eu achei a atitude de um irmão que chegou perto de mim e falou: eu quero falar com você. Pediu perdão de algo que eu nem lembrava, nem sabia. E é assim que devemos fazer. Se tem algo no coração, né, que está assim, poxa, eu falei uma palavra que eu acho que ofendeu aquele irmão ou aquela irmã, chega perto dele com humildade, peça perdão. É o momento agora de você examinar você mesmo, examinar o seu coração. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu louvo a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja nesse momento. Venha sobre o Teu povo, Senhor. Toma a mente e o coração de cada um nesse instante. Toma também aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, também estar examinando o seu coração. Às vezes está deixando de vir à igreja por falta de, às vezes, de pedir perdão ou de receber um perdão de alguém. Se tem algo te impedindo, eu quero que você conserte também. Ligue para o irmão, ligue para esta pessoa e conserte a sua vida. Depois você vem cear conosco. Amanhã você pode vir cear conosco. Amanhã nós temos ceia de novo. Você pode vir cear. Por isso é que a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor está pronto para nos perdoar todos os nossos pecados, nossas falhas. A partir do momento que nós arrependemos, pedindo perdão, Ele nos perdoa. Não há pecado. Na verdade, só há um pecado imperdoável, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é imperdoável. Por isso nós devemos estar sempre atentos com aquilo que nós falamos ou fazemos, em se tratando do Espírito de Deus. Eu quero que você ore ao Senhor agora. Diga para Ele: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz e peço perdão pelos meus pecados, porque nós vamos estar aqui unidos em um só corpo. Nós vamos estar aqui unidos em um só pensamento, no pensamento de encontrar com Cristo quando Ele vier nos buscar. Esse encontro será o melhor dia da nossa vida. Por isso aqui estamos ceando, por isso aqui estamos celebrando a ceia do Senhor, porque esta ceia será celebrada pelo próprio Jesus para nós no dia que nós encontrarmos com Ele. A nossa fé e a nossa esperança é de que nós seremos perdoados. A nossa fé, a nossa esperança é que vamos encontrar com Jesus. E essa ceia faz parte do nosso encontro com Ele. É um momento de relembrarmos de tudo aquilo que Ele fez por nós. É um momento de nós relembrarmos de que o sacrifício que Ele fez não foi em vão. Hoje você está aqui, arrependido de seus pecados, sentando à mesa com o Senhor, porque aqui Ele está presente nesse lugar, porque nós estamos aqui mais do que 2 e mais do que 3, e Ele está aqui presente para receber de você a confissão de seus pecados
e dizer a você: está perdoada os seus pecados. Aleluia. A presença do Senhor é forte nesse lugar. A graça do Senhor é forte nesse lugar. A palavra de Deus, ela diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer este pão e beber deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a condenação que o mundo está, nós não podemos estar com eles nessa condenação. Por isso, nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Todos os dias devemos fazer isso, porque às vezes pecamos com o pensamento, nós pecamos às vezes no falar, no olhar, no ouvir. Às vezes pecamos. Por isso devemos pedir ao Senhor para santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso nariz, porque às vezes pecamos até no cheirar. Então nós devemos estar sempre atentos, não estarmos desapercebidos. Para não estarmos desapercebidos, temos que estar em comunhão direta com Deus, porque sabemos que já estamos no tempo do fim. E o inimigo tem tentado tirar muitos da presença de Deus. E que você não fique desatento. Que nós não ficamos desatentos. Ficamos sempre apercebidos com tudo que está se passando em nossa volta. Inclusive com tudo que está acontecendo no mundo hoje. Devemos estar atentos. Porque Jesus falou para ficar apercebidos e olhar os sinais. Os sinais estão aí visíveis nos nossos olhos. E esses sinais que estão acontecendo hoje no mundo está nos dizendo: Jesus está prestes a voltar. A previsão para a apresentação do anticristo pela nova ordem mundial é no ano 2030. Então não tem muito tempo. E eu sempre digo aos irmãos, esse ano de 2025 é ano de nós nos prepararmos, porque nós não sabemos o que pode vir nesse tempo. Temos que estar prontos, preparados para a entrada do anticristo. Segundo a ordem mundial, a nova ordem mundial, eles querem apresentar o anticristo no 2030. Então que nós devemos estar prontos e preparados para qualquer momento. Não ficamos esperando 2030, em qualquer momento ele pode surgir. E aí Jesus arrebata a igreja.
Vamos santificar mais a nossa vida. Vamos buscar mais o Senhor. Vamos ler mais a Bíblia, porque essa Bíblia eles vão tirar. O anticristo entrando, ele vai tirar essa Bíblia, vai apresentar a Bíblia dele, aonde é retirado tudo que é pecado. Tudo que se fala de pecado, eles retiraram da Bíblia e já fizeram uma nova Bíblia. Meus queridos, ora para você subir com Jesus. Ore e busque isso para não ficar, porque vai ser difícil. Não vai ser fácil. Eu não estou aqui amedrontando os irmãos, mas eu estou alertando os irmãos para buscar mais santidade. Sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Que esta ceia você possa refletir nesta noite do que nós devemos ser e fazer nesses últimos tempos que nós temos nessa terra. Ficar aqui não compensa, não vale a pena. Então vamos nos preparar mesmo, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos estar em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos unir mais nos propósitos de Deus, naquilo que Ele tem para nós fazermos ainda nesse tempo. O que Ele mais quer é que nós arrebanhamos mais vidas para Ele. É isso que Ele requer de nós nesse tempo. Mais vidas, mais almas para o reino de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, os irmãos vão entregar os elementos da ceia, para que nós possamos glorificar o Senhor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aí que não recebeu os elementos todos aí? Já estão todos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você pegue os seus elementos nesse momento e apresenta agora ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a Ti estes elementos, o elemento pão e o vinho, Senhor, o qual o Senhor instituiu a ceia naquele dia. O Senhor ali abençoou. E eu quero nesse momento abençoar estes elementos, consagrar ao Senhor, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esses elementos consagrados já não é mais um simples pão ou um simples cálice de vinho. São representantes do corpo e do sangue do Cordeiro, o qual nos purifica de todo o nosso pecado. É muito importante, irmãos, a gente entender isso. Porque a palavra de Deus que nós lemos, ela diz que nós devemos discernir isso. Saber o que significa, o porquê nós estamos ceando. E a ceia faz parte da nossa vida com Cristo Jesus. Jesus naquela noite, Ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Então vamos comer todos este pão, como Jesus mandou. Amém? Comamos todos juntos. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Adore ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Dia e noite suba a ti Aleluia. nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa Adoração. Você pode glorificar o Senhor, meu irmão, minha irmã. te exaltar. Pode abrir sua boca e dar glórias, cantar louvores ao Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que semelhantemente Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice que é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes este cálice em memória de mim. Nós vamos beber esse cálice todos juntos, em memória do Senhor. Tomamos todos. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite
estar orando com a mão estendida para cá, enquanto os irmãos do louvor tomem a ceia. Amém? Glória a Deus. Esteja orando em voz alta, irmão, levanta a sua voz e ore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Visita os teus servos nesta hora, Pai. Que eles vão agora, Senhor, cear, Senhor. Juntos, que o Senhor abençoe este ministério de louvor, Senhor. Unge eles com poder e graça, Senhor. Reveste-os, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Senhor, está cheia da tua glória. Glórias te damos, ó Pai. Unge com fogo, Senhor. Unge com fogo, Senhor. Vai ungindo a tua igreja, Senhor. Vai ungindo este ministério, Senhor, para que possa, Senhor Deus, louvar a ti em espírito e em verdade. Aleluia, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ore canta lava xarabalá, simbalaba show. Receber a glória, a honra, o louvor, aleluia. Nós te exaltamos, aleluia. Nós te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado. Aleluias. Pode comer o pão, irmãos. Aleluia. Aleluia. A igreja esteja continuando orando. Maravilhosa. O irmão quiser erguer sua voz alto, pode orar ao Senhor, não há problema. Aleluia. Eu posso sentir a presença do Senhor. Eu posso sentir o poder de Deus nesse lugar. Shakanabas. Aleluia. Enquanto os irmãos ceia, cante comigo assim. Jesus, Jesus, Jesus. Mais forte, vamos, irmãos. Jesus, 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 aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Oh, oh, glória, sei, balanço. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, estas palmas nesta noite. Aleluias. Aleluias. É para ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Convidar o pastor Magno a vir orar, encerrando e impetrando a bênção. Amém? Eu quero isso. Eu quero chamar o Fernando aqui. Vamos orar pelo seu avô, Joselito e Fátima Oliveira. Irmão, estenda a mão para cá, vamos abençoar aqui
para que o Espírito de Deus venha consolar o Fernando pelo seu avô e pai, né? Parece que foi criado com ele, né? Uma coisa assim. Nós cremos na cura. Senhor, E vamos crer, amém? Amém, igreja? amém. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti nesta hora. Senhor Deus, eu peço ao Teu Santo Espírito que nesse momento visita agora aquela vida. Senhor, visita também o Fernando nesta hora, Senhor Deus, a Ludmila, consolando-os, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso consolador, é que nos guia, que nos direciona. Eu peço ao Espírito Santo que vai revestindo o Teu servo. Visita lá, Senhor Deus. A Tua palavra diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Nós já declaramos o pecado dele perdoado, Senhor. Que o Senhor visita ele naquele leito e levanta ele, Senhor, para a Tua glória. Dá a ele uma nova chance, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos agora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, varão? Crê somente verás a glória de Deus. Aleluia. Pastor Magno. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Também vamos, pastor, interceder pela vida dos nossos irmãos que... Irmão Leandro, nossa irmã Quininha, que fez a cirurgia, irmã Joaquina. Também o miúdo, como é que é o nome dele? O Tiago. Amém. Deus Que recebeu o Senhor alta. renova suas forças a cada dia, amém? Glória a Deus, Tiago. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por este tempo. Aleluia. Você vai de encontro, Senhor, à vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Continua, Senhor, trazendo a recuperação, Senhor, sobre cada vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sela, Pai, em nome de Jesus Cristo com o Teu sangue, Senhor. Reveste com a armadura do Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, dispensa dos Teus anjos, guerreiros, ministradores, Senhor, protetores a favor dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos em nome de Jesus Cristo, Senhor, por tudo, Senhor. Senhor, possa levar-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Senhor, possa nos dar uma noite tranquila, guardada e protegida pelo Senhor. Ó Pai, que o dia de amanhã, Senhor, que só possa, Pai, abençoar o culto do dia de amanhã, Senhor. Pai, manifesta do Teu poder e da Tua graça em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também, Senhor, queremos apresentar os nossos dízimos. Queremos apresentar nossas ofertas diante de Ti, Senhor, nesta noite, Senhor. Joga por terra todo espírito migrador, cortador e destruidor em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, derrama a bênção da prosperidade sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o celeiro, as finanças, a saúde, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, Deus agradecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo, e que haja paz em Israel. Você que recebe, diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.